Olá, boa tarde, pessoal. Vou aí deixar um tempinho para vocês entrar, o pessoal entrar ao vivo. Estamos ao vivo mais uma vez. Mais uma oportunidade. Ô, Mário, já está aí o nosso convidado. Estamos aguardando entrar o pessoal aqui. Enquanto isso, a gente vai passando, né? Deixa eu... Só um minutinho aí, galera. Copiar o link. A pastora Helenice está aí também. Sejam bem-vindos. Então, vou desligar aqui algumas coisas. Tá travando? Dá para entrar, dá para ouvir, gente? Preciso do feedback de vocês. Vamos ver. Vamos ligar aqui o fone, então. Vamos ver se vai ajudar. Vamos ver. Com o fone. Só um minutinho, pastora. Vamos ver se dá certo agora. E agora? Como está o som? Pode me passar? E agora, galera? Tá melhor? Me deem feedback para mim poder dar início, queridos. Ah, deu uma melhorada. Então tá bom. Deu uma melhorada. O som tá bom, mas a imagem bem escura. Eita! Ai, agora daí a imagem, né? Então, beleza. Para Juliana tá bom, então tá bom, tá tudo bem. Vamos dar sequência, né, pessoal? Obrigada por todos, né, por estarem aqui nessa tarde, né? Deixa eu ver se não é aqui. Isso aí, vem, entra e sai, pastor, para mim poder te chamar. Muito bem-vindo a todos. Boa tarde, queridos. Aqui também, tudo bem? Era a minha luz, diz o Mário. Ah, tá. Tá isso aí, pastor. Vamos dando sequência aqui. Deixa eu passar para o pessoal aqui também, que me acompanha. Pediram para a gente estar postando. Só um minutinho, me dê um segundinho. Que bom que todos estão aqui com a gente. Sejam todos bem-vindos. Aê! Então, boa tarde a todos, colegas, alunos queridos, amigos, todos, né? Todos aqui que estão presentes na nossa live de hoje, né? Com o meu amigo, meu irmão, né? Pastor Mário Moraes, né? Que nós vamos falar hoje sobre vida com propósito, né? E eu vou mostrar de antemão, ele nem sabia que eu ia mostrar, mas, gente, esse aqui é o livro do Pastor Mário. Ele é escritor, isso aí, galera. Olha só, então o conteúdo hoje vai ser especial. Jussara, minha cunhada, seja bem-vinda. A dona Laídes, muito bem-vindo, pessoal. Muito bem-vindos, são todos muito bem-vindos. Vida com propósito. Eu vou chamar meu amigo aqui, então, né? Tá na hora já. Aí eu apresento. Isso. Juju, boa tarde. Vira aí tua câmera, amigo. Ela sempre dá isso. Aê! Saudade! Muita saudade, quanto tempo, né? Quanto tempo para nos encontrar numa live. Glória a Deus por isso, né, pastor? Glória a Deus, meu amigo.
Para quem não conhece, pessoal, esse é o pastor Mário Moraes, meu amigo, um resgatador. Ele e a pastora Vanderleia foram quem me resgataram em 2011, né? De um momento muito difícil da minha vida. E aí depois, quem me pegou no colo foi a pastora Helenice, que tá aí também. A todo mundo aí, né? É uma história grande. Né? Muito obrigada, né, pastor Mário, sempre por estar sempre, né, o meu esposo tá aí, olha aí, ó, mais pessoas, né, pessoal. Esse aqui, então, é o meu amigo, meu irmão, ele faz parte da nossa base missionária, né, trabalhamos junto há anos já, né, pastor? Um puxando a orelha muitos anos, né? do outro, e se alinhando, buscando sempre estar bem na presença do Senhor, né? E caminhando juntos aí. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Para todos aqui, para entenderem um pouquinho, o que acontece, né? Muitos amigos meus são do Polo, fazem curso com a gente. E muitas pessoas que também são convidadas se tornam amigas minhas, que são alunos do Polo, acabam, né? A gente acaba criando um vínculo. E o Mário, ele já é de uma longa, mais de 15 anos, eu acho. Não, vamos deixar quieto, né, Mário? Vamos abafar o caso, nós somos novinhos, né? Mas olha, é uma alegria muito grande estar aqui contigo, com vocês. Né, me sinto muito honrado, né, dessa oportunidade, né, da gente poder estar juntos, estar interagindo. Né? Na verdade, a distância para nós não é dificuldade alguma, né? Para nossa história. É verdade. Né? Realmente, o que tu falou é assim, né, coisas que só Deus pode fazer, né, o jeito que Ele apresenta as pessoas, que Ele une as pessoas, né, e isso a gente vê como é lindo e só Deus pode fazer, e na caminhada a gente entende que a gente sempre vai precisar um do outro, né? Ninguém consegue viver sozinho. Não existe. Né? Não existe, não né? Existe. Não existe. Então, muito obrigado por todos que estão participando, que vão passar ainda pela live, né? Muitos colegas nossos, né, Mário? Que o Mário, para quem não sabe, né? Hoje nós vamos falar sobre uma vida com propósito, tá? Algo que muitos de nós buscamos, muito. Todo mundo busca um sentido, né? Mas que nem sempre sabemos como alcançar. Então, o pastor Mário, ele é muitos anos já na caminhada, né? Ele vai falar. Ele é terapeuta cristão, né? Formado pela FATEB, neuropsicanalista em formação, né? Um grande desafio, né, Mário? Muito grande. Entender como funciona o cérebro na psicanálise, né? Eita, é um grande desafio. Graças a Deus que aceitou esse desafio aí, né? E tudo faz parte do que nós vamos falar agora, do propósito, né? Do destino. Exato. Pastor Mário, vamos lá. Fale um pouco sobre a sua jornada na fé, né? E no ensino, e o que despertou em você essa paixão por ensinar a palavra. Mas primeiro eu quero que tu te apresente, e aí depois, se precisar, eu repito a pergunta. Ok. Então, eu acho que tu fala melhor de mim do que eu mesmo, né? Geralmente, né, é assim, né? Porque falar da gente mesmo é um desafio muito grande. Mas, né, como a Carla falou, né, a gente, às vezes, né, como a gente tem muita intimidade, se conhece há muitos anos, a gente acha que todo mundo conhece a gente, que, né, a gente começa aqui os papos de compadre, né, acho que todo mundo vai entender. Mas nós somos amigos há muitos anos e Deus, assim, nos uniu na caminhada da fé, né? E ao caminhar e desenvolver a nossa jornada, né, a gente foi descobrindo tantas coisas e vendo que Deus, ele tinha um propósito muito além de uma amizade, né? E eu sou pastor há alguns anos já, né? Isso também foi um processo na minha vida, até de aceitação, porque eu não conseguia me ver neste lugar, né? Eu sou pastor há, vamos supor, uns 10 anos, né? De consagração e formação, né? Um pouco mais de 10 anos, né? E eu jamais imaginaria que essa questão da saúde mental, ela fosse um dia fazer parte da minha vida,
né, é um assunto que vem sido desenvolvido com muita ênfase, eu acredito que da pandemia para cá, né? E a gente tinha, às vezes, muito preconceito, né, em associar saúde mental com religião, né, com conceitos que nós trazemos lá de trás, né, coisas que nós aprendemos. E eu não me imaginava, se fosse perguntar para mim há uns 4, 5 anos atrás, eu jamais me imaginaria que eu ia caminhar para esse lugar, né? Então, né, hoje eu sou formado como terapeuta cristão, além de, né, de ter a base teológica, que eu já tenho há muito tempo, né, eu comecei a agregar esse lado na minha vida, que é uma novidade ainda também, né? Eu estou caminhando e aprendendo, e a FATEB, o Polo aí de Nova Petrópolis, a Carla tem me ajudado muito a desenvolver esse lado que eu não imaginava que eu ia caminhar por aí, né? Mas sou pastor, atualmente eu estou aqui em Portugal, eu e a minha esposa, faz 1 ano e meio, né? Nós viemos para cá desbravar a terra, com alguns projetos, né? A gente trabalha e auxilia aqui na nossa igreja local, né? Com pastores amigos nossos muito queridos, né? Que têm assim, dado um suporte muito grande para a gente. E a gente está caminhando, trabalhando, né? E daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre isso, e desvendando os mistérios de Deus e entendendo que o propósito ele é uma jornada, né? A gente não tem toda a revelação e todo o entendimento do dia para a noite. Nós estamos caminhando para um destino, e à medida que a gente caminha, a gente vai descobrindo esse destino. E tá. Então, o que... Vamos lá, de novo. Então, vamos lá. Isso foi só a apresentação. Isso é só pra... Ih, gente, se deixar eu e o Mário, vamos 5 horas aqui falando, né? Então, nós vamos ter que dar uma segurada, as bênçãos, né? Mário, me fala um pouquinho sobre a tua jornada, né? De fé. Sim. E no ensino, porque eu sei que você gosta muito na questão de ensino. Né? Eu te conheço já há um bom tempo. E, né, e o que despertou em você essa paixão por ensinar a palavra de Deus, né? E falar dela e escrever ainda, né? Sim, vamos lá. Vamos tentar, né, de uma forma mais resumida, explicar. A questão da fé, na minha caminhada, né? A fé, ela vem desde muito cedo na minha vida, né? Desde criança. E hoje, olhando para trás, olhando para a minha história, para a minha vida, eu consigo entender que se não fosse a fé, né? Se eu não tivesse uma fé, se eu não acreditasse que existia algo maior, que talvez eu ainda não entendesse na época, talvez não estivesse hoje falando contigo, falando com vocês, né? Eu acho que assim, o pontapé inicial foi eu crer que a minha vida ela existia por um motivo, né? E foi isso que muitas vezes me segurou. A fé me segurou. A fé fez com que eu caminhasse, né, em cima de tantas coisas para poder chegar aqui. Ainda estou caminhando, ainda não cheguei aonde eu acredito que Deus quer que a gente chegue. Mas a fé, assim, é fundamental. E hoje a gente fala para um público, né, basicamente cristão, mas, né, existem pessoas que não abraçam totalmente a nossa fé da forma que nós abraçamos, mas também, né, elas têm a sua forma de crer, a sua forma de fé. Né? Então, a fé, eu acredito que, assim, crer, você ter uma crença, principalmente uma crença, né, pautada em algo que é verdadeiro, ela vai ser uma base muito sólida para te levar e te carregar. E a questão do ensino, cara, foi uma coisa muito engraçada, assim, na minha vida, muito mesmo. Né? Quem me conhece desde 1900 e muito lá atrás, né, sabe que comecei muito cedo na igreja, né, me envolver, né, as amizades foram me carregando para este lugar chamado igreja, e isso foi fundamental também na minha vida, né, mas eu me via como qualquer jovem, qualquer adolescente, né, cheio de perguntas, de questões, né, de por que isso, por que aquilo, e só que ao longo do tempo que eu fui crescendo ali, adolescência, juventude, eu fui ficando insatisfeito com as respostas que me davam, né, a gente vem de uma geração onde era tudo certo ou errado, sim ou não, pecado ou não pecado, mas muito raso, porque a gente sabe que naquela época o conhecimento era limitado. Não é como é hoje. Hoje você dá um Google e você descobre o que você quiser, né? Então o acesso ao conhecimento era mais raso, mais difícil, né? Nem todo mundo conseguia. E eu não me satisfazia com as respostas. Eu ficava sempre com a pulga atrás da orelha. Eu dizia, não pode ser isso, não pode ser assim. E eu tinha esse lado rebelde, né? Quem me conhece sabe, né? E aí eu disse, não, eu só consigo cumprir alguma coisa, ou tipo assim, ó, entrar na minha mente, né? Vamos falar de uma forma mais clara.
Tipo, aquilo só vai vai ser verdade para mim, vai entrar na minha mente, eu vou aceitar quando eu tiver uma explicação que me convença. Claro que hoje eu já vejo diferente. Estou falando de como começou. Né? Você me disse que eu não posso fazer tal coisa. Tá, mas por que que eu não posso? Por que que isso é pecado? E essas coisas começaram a me incomodar. E foi aí que eu comecei, sem entender que eu estava caminhando para este lugar, a buscar respostas, buscar entender, sabe? Buscar estudar. Né? E por mais que naquela época eu não gostava de estudar, mas eu comecei, não, eu vou entender que eu não posso fazer tal coisa, que tal coisa é proibido, a Bíblia diz que é proibido, quando eu souber o motivo, eu souber por quê, né? Por que é. Né? Você também viveu isso. Não, cara, isso aqui tu não faz pecado. Mas por que é pecado? Não, é porque é pecado. Não tinha uma resposta. Onde está? Eu acredito. Eu acredito que foi aí que começou, sem eu perceber, começou a me despertar esse lado pelo estudo, porque à medida que eu ia aprendendo, eu ia querer ensinar para alguém. Eu ia querer, tipo assim, achar alguém que tinha a mesma dúvida que eu, ou a mesma insatisfação de dizer, não, a resposta não é só um sim, um não, mas é um porquê. Eu não faço tal coisa porque assim, a palavra diz isso, Deus pensa isso sobre isso, então por isso que eu não faço, não é só porque é uma proibição. E fui caminhando nisso. Muitos anos depois, já vou acabar a resposta, muitos anos depois, eu comecei a perceber quando as pessoas falavam para mim, porque até então eu não percebia. Ah, não, mas olha, tu acha que tu serve para tal coisa? Mas na verdade eu acho que tu é melhor nisso. E fui caminhando em direção a este lugar. Né? Você mesmo foi uma das pessoas que muito me incentivou, porque se for eu ver 20 anos atrás, eu tinha pânico de falar com as pessoas. Eu era muito envergonhado. Né? Eu jamais me vi num lugar de fala, num lugar de abrir a boca e falar para os outros. Né? E hoje eu não calo a boca. Hoje não cala a boca. Né? Quem não conhece, vai estar que eu tô brigando contigo aqui, tirando sarro, mas a gente se entende de boa. Sim, entendi. Eu acho que começou aí, e eu só fui entender que tinha começado muito tempo lá atrás, quando as pessoas começaram a dizer que talvez esse fosse o lugar, né? O meu lugar. Olha que lindo. Mário, pastor Mário, sim, né? Alguma experiência, um momento marcante, assim, da tua caminhada, nessa questão do ensino, né? Porque a gente tem sim, vários momentos, né, na caminhada. E depois a gente vai falar também sobre sobre o destino profético, quer dizer, é a vida com propósito, que é, né? Mas, são muitas palavras. Só muda as palavras. Me fala aí alguma coisa assim que ficou marcada. Nessa questão, né, do meu me expressar, né, e ensinar e pregar. Como eu te falei, acho quase que eu já respondi isso, né? Mas eu não me via nesse lugar de fala, não me via, né? Por mais que eu tinha já começado a estudar, tinha assim essas questões, né? Eu acho que eu percebi na primeira vez que me deram uma oportunidade para trazer uma palavra num culto de jovens. Isso há uns 20 anos atrás, mais ou menos. Né? Isso aí é um detalhe, né? E assim, eu estava totalmente em pânico, despreparado, assim, despreparado que eu digo, né, na minha mente, eu tinha estudado a palavra, tinha orado e tudo mais, mas assim, só que como aquilo se desenrolou, eu jamais imaginava que seria daquela forma. Eu jamais imaginava que aquilo que estava saindo, né, eu sei que isso não é a gente, é Deus, mas que não poderia mesmo ser eu, né, e aquilo ali me deu um start, eu digo, é por aí. Tem alguma coisa. Né? Depois de muitos anos lá na frente que a gente descobre. Mas hoje, olhando para a história, eu acredito que a primeira vez que eu trouxe uma palavra num culto foi que me despertou e fez eu me enxergar além de uma pessoa que ministra louvor. Né? Porque tem essas divisões assim, que a gente faz também, né? De história. Não, se eu canto, se eu prego, né? Então, e por aí vai. Mas não, eu consegui me ver de outra forma. E a partir dali eu comecei, né? Muito claro que de tempos em tempos, nada assim, muito toda semana, sabe? Era esporádico, assim, até eu conseguir destravar algumas coisas em mim e conseguir conquistar esse lugar. Mas eu acho que essa foi a experiência mais marcante, assim. Depois de muitos anos, tive outras, é claro, assim, de momentos assim que foram incríveis.
né? Mas eu acho que a que mais me marcou olhando para trás foi a primeira vez, que a primeira vez até tem uma brincadeira, né? A primeira vez nunca ninguém esquece. Sendo bom ou ruim, tu não esquece. Não, olha só, mas como é importante, né? E a gente que está há anos junto, a gente percebe essa evolução, né? Conectando com toda a experiência, com toda a bagagem, né? Como tudo é um preparo, né? Como a gente precisa se preparar tanto com conhecimento, mas as coisas vão acontecer, como diz a Wanda, né? A gente libera a palavra, como é que ela fala? A gente libera no mundo espiritual para viver, uma coisa assim que ela costuma falar, né? Você libera no mundo espiritual para que possa existir no mundo natural. Exatamente. Né? Então, é isso, né? E toda a bagagem que a gente viveu, todas as dores, todos os traumas, tudo isso faz parte desse crescimento, né? Vai se linkando e ele vai fechando, né? E a gente vai entendendo, nossa, sem o Senhor não tem como. Meu amigo, então, na tua visão, o que significa viver uma vida com propósito? Agora nós entramos no tema. Agora, bom, então até me surpreendeu, né? Mostrando ali o meu livro, né? Que até então para muita gente é desconhecido. Né? Isso também é novo, ó. Quando Deus escolhe alguém. Eu trouxe um exemplar para cá e eu emprestei para alguém e até eu queria hoje usar algumas coisas dele aqui, mas eu tenho algumas coisas na mente, como disse. E até uma negligência minha, né? Não divulgar esse trabalho, não falar muito, porque para mim também é um assunto assim ainda desafiador. Vou divulgar. Não se preocupa, porque o Polo Fateb, né? O Polo, para quem não sabe, vou cortar agora aqui, já cortei, já falei, agora já era. Esse telefone, esse Polo existe por causa de um propósito, né? E tem tudo a ver com a missão Resgate Sem Fronteiras, que é a base missionária que a gente trabalha juntos aí, né? E temos alguns livros, um deles é esse, tem o da Apóstola Helenice, que é base também para estudo aqui, e esse aqui também vai se tornar. Então, quem quiser adquirir, é só nos chamar. Tudo é em prol da obra, né? Exatamente. Então, né, a gente poder enxergar este lugar, né, descobrir e viver uma vida com propósito, né? Foi isso que tu falou, né? Eu acredito, né, uma das coisas que eu acredito que a ciência do propósito, né, do sentido da vida, ela jamais vai ser uma ciência exata, igual a matemática é, né? Jamais. Né? Ela é uma ciência totalmente desafiadora, né? É uma ciência, a gente pode, né, vamos usar a palavra ciência, mas ela é uma jornada de vida totalmente desafiadora, né, de descobrimento, de desconstrução, né, de transformação. Ela não é nada exato, nada, né? O que funciona para mim possivelmente não vai ser igual para você no sentido de processo, né? Não no sentido de coisas que são imutáveis, né? Mas no sentido de processo, de trabalhar de Deus, né? O que é para mim não é para você, né? Deus faz de maneiras diferentes, mas eu começo por aí. Não é uma ciência exata, né? É uma ciência de descobrimento. E eu ouvi alguém falando, estão me ouvindo bem? Eu tô tranquila aqui. Então, a internet aqui anda assim, né? Montanhas. Né? Mas que bom. Eu ouvi alguém dizer esses dias, eu estava, né? Como eu falei anteriormente, essa parte assim da saúde mental e, né, da questão da terapia, né, que são coisas muito novas para mim, né? Ainda é um campo novo, né? Mas eu estava ouvindo uma palestra esses dias e eu ouvi alguém falar e eu tipo assim, eu poderia ter pensado nisso também, ou já ter falado, mas de outra forma, né? E a pessoa estava falando o seguinte, ó, nós precisamos de muitas coisas para viver, muitas, mas tem 3 coisas assim que são fundamentais para o ser humano, para a sobrevivência e existência do ser humano. 2 delas a gente sabe que sem comida, sem água, o ser humano ele tem prazo de validade para viver. Né? Você consegue, o organismo suporta passar, não sei, eu vou mentir aqui, mas tipo, acho que 40 dias sem comer, 30 dias, uma coisa assim, né? Suporta um determinado tempo sem água,
mas quando chegar ao limite, né, já era, né? O corpo começa a dar os sinais de falência. Mas as coisas que são fundamentais, além da água, da comida, e essa pessoa estava falando sobre isso, isso me chamou muita atenção, até eu anotei aqui para não esquecer, né? Fundamental, além da água e comida, é o senso de sentido, ou o senso de propósito. Olha é só. tão fundamental na nossa vida quanto a água e a comida. Eu já pensei, mas nunca nessa linha assim de raciocínio como ele estava desenvolvendo. Sobrevivência. É sobrevivência. Há pouco tempo eu estava, né, ministrando no culto fé e eu estava falando sobre a fé e sobre o sentido que a fé dá à nossa vida, né? Porque uma pessoa que não tem fé, uma pessoa que não acredita em nada, né, ela não consegue acreditar nem nela mesma, né? Não consegue ver o potencial que ela tem, não consegue ver que ela tem, né, que ela nasceu para alguma coisa, que ela não é só um sobrevivente. Verdade. Né? Então, Perdão. É verdade. Totalmente. Então, esse senso de sentido, ele é tão vital na nossa vida como qualquer outra coisa. E eu parando para pensar na minha vida, que ainda, né, agora trabalhando com esse lado, né, da psicanálise, da terapia, né, e eu tenho, tipo assim, me desconstruído e tirando muitas coisas, né, muitos conceitos que a gente tem, né, que é muito linkado com a nossa fé, né, eu vendo e olhando para mim mesmo, eu disse, Senhor, realmente, se não fosse o senso que sempre me acompanhou, sempre me carregou, né, que era o senso de eu ter nascido para alguma coisa, eu não estou sofrendo à toa, eu não estou passando por esse processo à toa, é por algum propósito, é por algum motivo, eu ainda vou descobrir, eu falava sempre assim. Então eu consigo ver que esse senso realmente ele foi tão fundamental na minha vida e as pessoas elas precisam entender que é tão fundamental quanto a comida e a água, né? Porque vai te manter vivo, vai te manter com esperança, vai te manter perseverando, né? Fazendo com que você lute, com que você tenha força de continuar, né? Mas ali, falando o que você, né, a pergunta em si, além dessas três coisas, né, que isso me chamou muita atenção essa semana, né, todos nós, a gente quer ter uma vida com êxito, a gente quer ter uma vida com resultado, e hoje é uma coisa muito séria, né, a internet é uma bênção, mas ao mesmo tempo ela é um lugar muito massacrante, onde ela quer impor para as pessoas a questão da realização, a questão do resultado. Se você não for uma pessoa que não produz resultado, que não tem resultado, que não mostra resultado, né, você é uma pessoa que não serve para nada, né, ou não é nada, ou não é ninguém. E sendo que não. Né, o propósito ele é muito definido de uma forma individual. O que é relevante para mim, talvez não seja relevante para você no mesmo nível. Né? Mas existe essa cobrança maçante por resultados. Eu só sou alguém, eu só encontro o meu lugar de voz, o meu lugar de destaque, se eu provar para o outro que eu tenho resultado. Né? E o propósito, ele pode ser algo muito grande, extraordinário, como pode ser uma coisa muito simples, que não tenha um impacto visível, né? Um impacto assim midiático, um impacto assim, né? Mas ele vai produzir algo específico para aquele propósito. Exato. Deixa eu dar um exemplo. A medida, vou cortar um pouquinho, a questão do mensurar isso, quem mede é o Senhor. O problema Sim. É que nós temos a nossa régua. Nós temos a nossa régua que já foi imposta nesse tempo que a gente vive pela cultura do resultado. Né? Se eu não tenho algo expressivo que expresse, se eu não tenho milhões de seguidores, se eu não tenho uma igreja com 1000 membros, se eu não tenho um polo com, sei lá, 5.000 alunos, né? Eu me sinto fracassado. E as pessoas elas vão por esse caminho sem perceber. Né? Mas é óbvio que todos nós gostamos e gostaríamos de ter uma vida que dê resultado, uma vida que traga satisfação, né? Que traga aquele senso de realização. Né? E isso não é
de forma alguma errado. O problema é como a gente, né, caminha ou lida com essas coisas, né? Mas todos nós precisamos encontrar o lugar onde a gente se sente completo, onde aquele senso, sabe, de realização, ele, né, feche. E esse é o nosso maior desafio, né? Só para a gente concluir isso aí, né, porque a gente sabe que, né, o tempo é nosso maior inimigo. Um exemplo muito básico, assim, que eu sempre dou, assim, né? Muitas vezes, né, tem muitas mulheres, hoje em dia a gente sabe que a mulher, ela encontrou um lugar, assim, né, fantástico, né, de destaque. Isso é muito importante, né? Porque a gente, a questão da missão e da submissão não tem nada a ver com, né, com aquilo que muitas vezes foi ensinado, né? A mulher é tão importante quanto o homem, né, na sociedade. Mas tem mulheres que são julgadas por serem apenas donas de casa, por ser apenas mulheres que criam seus filhos, né? Por ser apenas aquela que cuida da casa, cuida do marido, e não tem nada de errado, e está tudo bem. Porque talvez ela tenha entendido, né, que o propósito dela seja esse, seja criar muito bem os seus filhos, para que os seus filhos produzam frutos que talvez, né, ela não conseguiria produzir por causa da sua história, por causa, né, de tanta coisa que ela viveu, né, mas os seus filhos darão os frutos, né, seguirão muitas vezes um legado, né, uma história. Mas por que isso aconteceu? Porque tiveram uma base, tiveram alguém para cuidar, tiveram um ensino, né? A gente vai muito, não, mas se a esposa não trabalhar fora, se ela não for bem sucedida quanto o marido, né? Essa cobrança. Competição também. Competição, exatamente. Cobrança e né? Exatamente. Mas quando a pessoa entende o seu lugar e ela se sente realizada, ela não vai se preocupar se ela está dando resultados visíveis ou resultados que são, né, como a gente diz, coisas plantadas num terreno invisível, né, mas que produzem frutos visíveis. E é o que a gente almeja, né? Pastor Mário. A gente almeja. Quais são os principais obstáculos, né, que você vê as pessoas enfrentando ao buscar esse propósito, né? E qual a tua... o que você sugere com a tua caminhada, né? Com aqui né? E como um terapeuta, né? Tudo isso vai para dentro da terapia. A gente traz sempre, né? A gente ouve e ajuda as pessoas a buscar essa. Peraí, vamos aqui. Você vai ser mais assim, feliz assim. Olha, que felicidade é um estado, né? De satisfação, não é uma coisa que é sempre. As emoções, elas estão todo momento, né? Muito legal, né? A terapia em si, né? O trabalho terapêutico, né? Ele é um trabalho, né, investigativo, é um trabalho de conversa, né? É um trabalho onde você, né? A pessoa que está sendo, né, trabalhada, né? Ela é o lugar onde ela vai conseguir, né, se abrir, se expor, né, e vai começar a falar muitas coisas que talvez nem ela saiba, nem ela lembre, né, e o nosso papel é ouvir, né, e na verdade o nosso papel, além de ouvir, né, é de investigar, né, nós somos quase que detetives das emoções, né, porque a gente vai desenvolver um trabalho, né, de investigação, né, de traçar caminho, né, de ajudar a pessoa a encontrar um caminho, né, a encontrar. Nós não trazemos respostas e nem soluções prontas, né, mas nós ajudamos a pessoa na caminhada, né, de se encontrar, né, de se conhecer. E é óbvio que a gente também, como estudante, né, a gente vai aprendendo e vai se conhecendo também, né. Interessante que para mim ainda é um assunto muito desafiador, por mais que eu tenha escrito um livro, porque eu tenho assim dedicado muitos anos da minha vida lá atrás, né? Eu já tive 100% integral no ministério, para mim foi um desafio muito grande esse tempo que eu vivi 100% integral, foi onde, assim, eu passei muitas dificuldades, mas foi o lugar que eu mais cresci, né? E ainda é para mim às vezes difícil falar algumas coisas, ainda é difícil assim, né, tratar esses assuntos também, porque eu também, né, tô aprendendo, tô evoluindo, né, tô caminhando também para este lugar. Mas assim, ó, uma das coisas chaves, eu acho, nesse processo e na pergunta que tu fez, é a gente entender
que o propósito, isso a gente não fala só no âmbito espiritual, é no âmbito geral, né? É no âmbito de vida, né? Porque às vezes a pessoa se realiza num lado, não se realiza no outro, né? É muito difícil, eu acho que a maior dificuldade, né, é a gente encontrar este lugar onde você seja realizado, né, na questão do senso de sentido, né, de propósito, em todos os aspectos, familiar, profissional, né, ministerial e por aí vai. Encontrar este lugar, eu acredito que a gente ainda está caminhando para este lugar, né? Porque às vezes você alinha um lado, né, consegue ali, tipo assim, ministerialmente tá encaixado no propósito, às vezes profissionalmente não, você consegue trabalhar o seu lado familiar e encaixar o seu lado familiar no propósito, mas aí falta ainda aquela coisinha ali. Mas eu acho que o pontapé principal é a gente entender que o propósito, né, foi um lugar feito para mim. É um lugar que Deus criou, né, não para, né, de uma forma assim religiosa, vamos dizer, mas Deus. Eu acredito em Deus, eu acredito que, né, Deus me criou. Então o propósito foi um lugar e é um lugar feito para mim, assim como o propósito é um lugar feito para você, cara, né, para você, né, é um lugar criado para mim. E o que eu preciso fazer? Eu preciso caminhar para este lugar e principalmente me apropriar deste lugar. Não, eu tenho um lugar, eu tenho um propósito, eu tenho um destino e eu vou ter que achar, vou ter que caminhar para este lugar, que quando eu encontrar eu vou me apropriar, vou dizer, ele é meu. Então o nosso maior desafio, um dos, né, são tantos. Deixa eu achar aqui, eu anotei várias coisas para não esquecer, a gente anota e sai totalmente fora das anotações, né? Depois tem que ficar procurando aqui. Né? Mas eu acredito que o principal, né, o principal desafio é esse. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Isso, é isso mesmo, falei certo. É a gente entender que existe um propósito, que existe um lugar que foi criado para mim. Até eu brinco assim, né? Vou tipo abrir aqui, né, o meu coração, né, uma particularidade. Ainda para mim, às vezes sou estranho, sabe, as pessoas me chamarem de pastor, porque aceitar isso foi um processo na minha vida, sabe? Me ver neste lugar, né, foi um processo na minha vida. Assim como eu conheço tantas outras pessoas que se veem em determinados lugares, é um processo de aceitação. Por quê? Isso é bom, porque quando você logo já se vê de cara, você vai começar, eu sou, né, uau. Não, mas quando você não se enxerga, né, é porque você realmente depende de Deus. Você não está vendo que, né, vendo que você é tão qualificado assim, ou tão bom assim. Isso é bom, né? Porque senão não vai ser Deus fazendo através de você, é você fazendo pelos seus esforços próprios. Não, eu sou pastor, eu sou bom, eu sou cara. Não, eu ainda trabalho esse lado assim, né? Mas o primeiro obstáculo é esse aí, é de você entender que você tem um lugar, e você enxergar que existe esse lugar, e que você precisa encontrá-lo e se apossar dele. E outro desafio, assim, que eu acredito que também é muito grande, além do que a gente já falou, das cobranças por resultado, né, que elas se tornam muito maçantes, né, porque se eu não mostro resultados, eu não sou ninguém. Eu sou um terapeuta, né, um exemplo, que tem 100 seguidores no Instagram. Coitado, só 100 seguidores, né? As coisas são medidas por aí, né? Mas quando a gente começa a entender, abrir a nossa mente e ver que eu não preciso mostrar resultado para os outros. Sim. Eu preciso mostrar resultado para quem, né, me designou propósito. Verdade. Eu não preciso mostrar. E a comparação é um dos desafios, o medo, como é que eu ia falar? Além da comparação, o que os outros pensam a nosso respeito. Ai, mas fulano vai... um exemplo, eu vou me pôr neste lugar, eu encontrei o lugar. Eu vou me pôr, por exemplo, um exemplo do pastor, né? Fui consagrado pastor, estudei para isso, né? Me puseram neste lugar, Deus me pôs neste lugar. Mas eu falo de mim mesmo, mas por muito tempo, e muitas vezes eu pensei, não, mas o que os outros vão falar, o que os outros vão pensar, mas eu sei o que os outros pensam ao meu respeito, né? E é um desafio muito grande a gente se preocupar com o que os outros pensam, sendo que se Deus te colocou neste lugar e você entendeu e se apropriou deste lugar, foi Deus que te colocou, né?
Então você não tem que se importar com o que os outros, porque o que Deus está vendo é totalmente diferente do que as pessoas estão vendo. O que Deus está pensando a nosso respeito é totalmente diferente do que as pessoas pensam a nosso respeito. E só posso citar só um texto pequenininho que está no livro, assim, e eu acho que ele é muito importante. Ele é muito importante assim nessa jornada. É aquele texto lá de Efésios 2:10, né? Que ele diz que foi Deus que nos fez. Acho que está na capa aí, né? Sim, tá aqui. Pode ler. Ele foi o próprio Deus quem nos fez e nos deu uma vida nova em Cristo, né? Para aqueles que creem, é claro, para que nós viéssemos realizar as obras que Ele já tinha planejado para a gente há muito tempo atrás. Então né? Te abre um leque de possibilidades e de interpretação, né? Não, foi Deus que me criou. Aí ele está falando que ele já escreveu a minha história, ele já planejou algumas coisas para mim viver. E há muito tempo atrás, outro exemplo, né, é o de Jeremias, né? Isso aqui não é uma pregação, é claro, né? Porque ele fala lá em Jeremias 1:5 que ele já planejava, já arquitetava quem seria Jeremias no ventre da mãe dele. Deus já sabia quem ele seria. Então essas coisinhas... O Salmo 139, versículo 16, fala de um livro escrito que conta os nossos dias aqui. Né? Então... Existem muitas coisas. Então, e a gente não veio com um manual de instrução, dizendo, capítulo 5 do livro de Mário Moraes, ele vai viver isso, vai passar por isso. Não. Nós não vemos, né? É uma caminhada, é uma construção. Você vai vivendo, como dizia um colega de trabalho meu, vivendo e vendo no que vai dar. Né? Vivendo e descobrindo o propósito. Né? Claro que ele brincava, vivendo e vendo no que vai dar, é muito superficial. Mas você vai vivendo e descobrindo. Porque quando você se apropria dessa palavra, você vai começar a entender que toda a sua história, toda a sua existência, tudo, se você crer na Bíblia, tudo que está lá, então, né, é verdade. Então, a sua existência toda, a sua história, os dias difíceis, os dias alegres, toda ela está sendo costurada e talhada, né, como quem trabalha com a madeira, que talha a madeira, para um fim, um propósito. Então, todo o teu sofrimento, todas as tuas dificuldades, ela vai produzir algo. Verdade. Ela vai ser motivo. Deus não é sadomasoquista que gosta de fazer a gente sofrer. Não, é para um propósito. Né? Então é por aí. E teria tantas outras coisas para a gente falar. Outra coisa também que agora poderia, né, em outra oportunidade, linkar muito é a questão de saúde mental e o propósito, porque isso gera um conflito muito grande. Irmão, tu me deu aqui, ó. Vamos à próxima live nossa, então. Deixa eu anotar aqui. Tu anota. Ou pode ser até... Anota. Ou pode até ser outra pessoa que já tem um pouco mais de vivência na saúde mental do que eu não, né? Mas é uma coisa que eu comecei essa semana a linkar. Porque assim, ó, a pessoa, ela entra num ciclo de vida, e eu sei que eu já passei por isso, eu já andei nesse lugar, então, que nada faz sentido, que parece que tá tudo errado. Não pode ser outro. Né? Parece que tá tudo errado. Você tá ali igual Moisés, andando em círculo, né? E aí, isso faz com que você muitas vezes adoeça. Verdade. Né? É verdade. E por aí vai. Isso aí. Né? Mas isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Deixa que é para a próxima live, né, Mário, que nós vamos fazer. Então, assim, alguma coisa para nós poder direcionar os nossos queridos, né, que estão assistindo, a questão, né, de pequenas ações no dia a dia, enfrentar os desafios, né, no sentido dos desmotivados, enfim, né, e também o que a pessoa pode fazer, né, para descobrir o seu propósito e precisa de direção para viver conforme o seu chamado. Então, o que nós podemos ajudá-los em poucas, né, nessa breve, porque nós precisaríamos de muito tempo para falar sobre isso, né? Nós vamos falar, de repente, vamos fazer alguma coisa né, no YouTube, alguma coisa, podemos alinhar alguma coisa, né, Pastor Mário? Podemos
depois vê. Cara, assim, ali, né, os desafios em si, eles já dão um sinal, né? Porque, assim, uma coisa que até me pega, assim, como eu falei ali, muitas vezes a gente se move ou está tentando ajustar tudo e quer que tudo se ajuste ao mesmo tempo. E não é, né? Pode estar muito realizado profissionalmente e totalmente frustrado familiarmente, ministerialmente, como pessoa, emocional. A gente quer buscar esse lugar onde a gente possa se sentir completo, porque a Bíblia mesmo fala, né, que Deus ele nos fez, né? Deus ele criou o homem, né? Isso a gente não tem como negar, né? O homem e a mulher, né? Então Deus nos fez para a gente, além de cumprir um propósito, mas também para a gente viver aqui na Terra felizes. Sim. Ele como um pai não tem prazer que seus filhos vivam, né? Tristes, vivam, né? Frustrados. E às vezes a frustração ela é uma coisa muito muito difícil de trabalhar. Mas assim, ó, uma das coisas que é importante a gente ter é coragem. Porque assim, a primeira coisa na verdade é você descobrir que não é uma ciência fácil. Mas se você pelo menos entender que você tem um propósito sim, de vida, que você não é só um ser humano, um objeto, né? Você foi criado igual, né? Um vaso ele foi criado para colocar planta, para enfeitar uma estante, né? Então ele também tem um objetivo. Então você foi criado por um objetivo, para um objetivo. Eu falo até no livro que Deus ele não estava entediado no céu no momento que te criou. Ah, não, hoje eu não tenho nada para fazer, vou criar lá o Joãozinho e a Maria, vou jogar ele no planeta e que se vire. Não. Então depois que a gente parte desse pressuposto de entender que a gente tem um lugar, né, e que a gente foi criado para chegar neste lugar e cumprir o que está determinado para a gente cumprir, a gente precisa ter coragem para começar a se mover. E isso é muito difícil. Porque a coragem, né, você vai ter que vencer os seus medos, você vai ter que vencer o que os outros pensam a seu respeito. E eu acho que aí entra, né, até a terapia, a psicanálise ajuda muito a gente, na questão do autoconhecimento. Aí que eu ia falar. Era isso que eu ia dizer. Eu preciso me conhecer, eu preciso conhecer quem me criou. Fato. E preciso me conhecer. Porque aí vai linkar as duas coisas. Porque as ferramentas estão aqui dentro. Não, isso, bom, tu fala melhor que eu sobre isso. Porque Deus, ele já, se a gente tem fé, se a gente acredita nessa questão de propósito, a gente sabe que nós já fomos munidos e dotados de todo, isso eu falo no livro, de uma forma mais extensa. Nós fomos dotados, eu creio nisso, né? Então, isso é para quem crê. Né? Nós fomos carregados. É igual um cartucho de tinta ali, ele foi carregado com tinta e tinta para cumprir o propósito. Nós já fomos dotados e carregados de todas as ferramentas que a gente precisa para ver o nosso propósito. Então, se nós já fomos, né, dotados e carregados disso, nós só precisamos alinhar, nos conhecer, né? Nos conhecer. E é um desafio te conhecer, porque quando você começa a se conhecer, você vê que você, às vezes, é uma bênção, né, para não falar outra coisa. Né? Então, supere seus medos, tenha coragem, que eu estou ainda buscando para algumas coisas também, tá? Então, nós estamos no mesmo caminho, no mesmo processo, né? No mesmo processo, né? Não se preocupe em ter tudo alinhado para começar. Porque às vezes a gente fica, não, quando tiver tudo ok, eu vou começar. Eu sou um exemplo disso. A Clau fica sempre me cobrando algumas coisas e falando, não, por que você não faz? O que você está fazendo? Por que você está tão acomodado? Né? A gente começa a procrastinar as coisas, por quê? Esperando estar tudo junto, tudo certinho, tudo alinhado. Não, comece com um pouco que você tem. Tenha coragem, né? Se desafie, se conheça e segue. Sabe, pastor Mário, o que eu vou falar agora um pouquinho o que eu penso sobre isso, né? Uma simples, breve frase. Eu penso assim, que é como se nós fôssemos num joguinho de videogame. Tá tudo ali, nós estamos vivendo, passando as fases, né? Vencendo os obstáculos, aqueles obstáculos vão, né? A gente vai gerando uma certa imunidade
né? Tipo assim, que nem os... Eu tô vendo o joguinho do Mario, aqueles da minha época e do que eu sei falar. Mas é real, é isso, né? Vai criando... e tu vai adquirindo ferramentas, tu vai subindo os níveis, e etc. E assim vai. Não é? É uma construção. É uma Daí vai construção. passando de fase, e assim é na vida. Tudo que tu passa é para te munir, né? E se tu consegue parar para avaliar e trabalhar os traumas e junto com a palavra, o único que pode curar é o Senhor. E Ele pode mesmo, porque eu sou, né? Viva disso. Né? Eu sou prova viva disso. Né? O pastor Mário viu eu nos meus piores momentos e graças a Deus está podendo contemplar também um dos melhores, né? Então, tu pode ver né, a construção, a desconstrução e a construção que Deus está fazendo, porque a obra não terminou aqui ainda, estou em reforma, né? Estamos. Tive coragem, ultimamente, né? O que mais eu tive nesse tempo aí foi coragem, mesmo muitas vezes, né, com medo. Daí eu tinha que ressignificar, eu tenho que olhar para o que Deus falou para mim, não o que os outros acham. E isso até hoje, né? Então, Deus falou ano passado assim, você tem que se preocupar com o que eu falo, com o que eu penso, não o que os outros, você tem que pensar no que eu te direcionei, não no que os outros estão te direcionando, você está só ouvindo os outros e não está me ouvindo. Então, nossa, né? Então, para, e Ele tem tudo pra gente, já está tudo dentro de nós. É nós que precisamos caminhar abertos para isso. Exatamente. E assim, né, é muito importante isso que tu falou, e é uma verdade, né, é uma realidade. E isso é para, né, não só para o campo espiritual, né, é para nossa vida. Né, para nossa vida. É tudo. É qualquer área da nossa vida. Né, porque nós somos desafiados todos os dias. Todos os dias a gente é desafiado. Verdade. Né? Todos os dias precisa muitas vezes buscar motivação, buscar força, buscar, né, ter esse alinhamento, assim, é muito difícil, né? Eu mesmo, esse ano, vivendo, assim, coisas que eu jamais pensei que fosse viver. Eu achei que eu já tinha vivido tudo. Exatamente, né? Tipo, já vivi tudo, você me conhece muito bem, acho que até melhor que eu mesmo. Eu disse, não, já vivi tudo. Aí veio esse ano, assim, para dizer que não, que eu tava meio que, né, achando que já tava tudo ok. E é assim... Né? E por isso que é muito importante a gente estar sempre aberto, né? Buscando ferramentas, buscando conhecimento, né? Não ficando numa caixinha. E uma coisa assim, o propósito, ele é muito pessoal, ele atinge algo coletivo na maioria das vezes, né? Algo que não é só para mim, mas ele é muito pessoal. Mas ele também não pode ser engessado numa caixinha, né? Que caiba só numa caixa. Porque os planos de Deus são, né, eles são eternos, mas as formas de Deus se mover, elas não são engessadas, né? A gente precisa entender que muitas vezes as coisas mudam, as estações mudam, né? As tendas precisam ser desmontadas e montadas novamente em outro lugar, né? E isso trazendo para a linguagem, são os processos da vida, né? São os processos da vida. E as pessoas têm muita resistência a isso ainda. Principalmente, né, a gente que vem de uma história cristã, a gente tinha, né, nós não temos mais muita resistência nessas questões, assim, né, né, de achar que sempre foi de um jeito, vai ser sempre de um jeito e vai, né, continuar de um jeito. Não. Né? Deus, ele faz as coisas do jeito dele, da maneira dele, né, e de acordo com a vontade dele. E a gente precisa aberto para o novo, aberto para os novos conhecimentos, né? Aberto para né, para deixar ser trabalhado, para deixar ser, né, moldado, né? E aí entra, né, o nosso papel como terapeuta, como pastor, como psicanalista, como tantas outras coisas, né? Verdade. Deixar né, ser essa ferramenta, né, para o outro. Verdade. Tem a ver com nós, mas tem a ver com o outro e tem a ver com Cristo. Sempre. Né? Então, pastor Mário, eu vou deixar aqui, né? Vamos ter que ir enxugando por causa do tempo, né? 1 hora já deu, praticamente. Que doido, né? Então, assim,
ainda bem que você a gente já respondeu muita coisa já adiantado, né? Para descobrir o propósito, né? A direção, cada um vai ter que buscar o seu, mas tem como a gente buscar, a gente tem como dar essa ajuda, ainda mais esse suporte para as pessoas, né? E eu gosto muito disso, é uma das coisas que mais me motiva é levar a pessoa para esse propósito, o destino profético, como a gente fala aqui, né? Para, enfim, para a vida dela com propósito, né? Tanto nos 3 âmbitos, espiritual, físico e o emocional, né? Então, que a gente consiga isso, né? Então, se as pessoas precisarem de ajuda, podem nos chamar, né? A gente já tem uma experiência, uma bagagem, né, de anos, né? A todos aqui a gente vai agradecer, né? Agradecemos, né? Eu gostaria, assim, que o pastor Mário, né? Ou também, se alguém tiver alguma pergunta, já pode fazer, que a gente vai estar encerrando a live, que vai ficar gravada. E, né, a todos que participaram, né? Realmente, ali, a missionária Marilene Ribeiro, ela também é terapeuta especialista em mulheres, né? Formada pela FATEB. Aqui também nos ajuda muito aqui. Então, assim, a palavra coragem chamou a atenção dela, né? E é isso que nós precisamos ter, né? Coragem para nos posicionar. E a gente está aqui para ajudar, né? Para auxiliar as pessoas a seguirem esse destino, né? Pastor Mário, muito obrigada, então, né? Então, assim, né? Que a gente consiga, né? A seguir tudo isso, né? E lembre-se, né? O propósito é descoberto na jornada e não apenas no destino, é na caminhada, né? Isso é muito importante, é chave, né? É chave. Então a gente precisa caminhar. E caminhar. Não é só lá no final. Não é só no final. Você não vai ter vivido. Não vai ter vivido. Vai ter que passar pelo processo. Então que a gente consiga, né? Passar por isso juntos, né? Que a gente consiga se abrir para isso, né? Então, quem não nos segue, estejam nos seguindo, né? Também estejam compartilhando essa live que vai ficar gravada. E uma coisa, pastor, o senhor pode também me falar algo aqui? Sim, senhor. Sobre a sua que aqui é normal, né? Se o pessoal precisar, né, de uma ajuda, algo assim, vamos colocar depois ali, vou fazer vamos fazer nessa live mesmo, eu deixo alguma coisa, o teu arroba aí, o pessoal pode te procurar no Insta, e aí você resolve, porque tu tem a questão dos horários, mas a tua agenda já está aberta, né? E nessa questão de destino profético, né? Como ele já tem essa experiência, quem tem dúvida, não tem, né? Pode mandar ali lá no direct, que assim que eu puder, não prometo responder na hora, assim que meu horário der, eu respondo, com o maior prazer. Isso aí, é isso aí. Então, assim, mais uma vez, né? Eu quero deixar aqui pro pessoal que temos na FATEB, né? No polo da FATEB. Aqui no telefone da FATEB, né? Pode nos solicitar o livro que a gente envia para todo o Brasil. Fora do Brasil também, dá um jeito, né? A gente dá um jeito, né, pastor? Então, assim, eu peço que deixa seu agradecimento aí para nós, para todos, né? E aí a gente vai dar eu vou encerrar aqui daí, tá bom? Bom, Carla, não tem mais muito o que falar, né? Como eu te disse, eu fiquei muito, muito feliz com esse convite, né? A gente tem muita liberdade, assim, né? E foi maravilhoso, né? Aquilo que eu puder contribuir, isso você sempre soube, né? Aquilo que eu puder, de alguma maneira, né, tá apoiando vocês e agregando, pode sempre contar comigo, né? A gente sabe que nós temos coisas ainda, né, a fazer, né? Temos uma longa trajetória ainda, né? E assim, eu ainda tô aqui desse outro lado do oceano, né? Enquanto Deus permitir, né? Então a gente tem essa dificuldade com o horário. Eu ainda trabalho, né? Não trabalho 100%, né, no ministério,
ministério, nem na questão, né, ainda terapêutica, eu ainda estou estudando, né, fazendo algumas especializações, né, ainda trabalho fora também, aí é muito difícil às vezes, isso também às vezes para mim é um conflito, né, mas eu estou ajustando e trabalhando e entendendo o tempo. Isso aí. Né, mas é uma honra muito grande estar aqui contigo, né, e assim, né, só para frisar, né, e deixar muito, né, vivo na nossa mente, né, é que você não esqueça que o propósito é um lugar criado para você. Né? Para você. Você encontrar este lugar, tome posse dele e diga, não, ele é meu, eu encontrei o meu lugar. Isso é uma frase que eu achei esses dias, mas na verdade foi uma frase que quem escreveu foi o apóstolo Luís. Estava nas minhas anotações pré-históricas, mas foi ele que escreveu numa daquelas literaturas que ele tinha, o Palote, que o propósito é um lugar feito para mim, que eu preciso descobrir eu me apropriar dele. E eu vi outra pessoa falando esses dias sobre isso, eu digo, tá, mas eu já ouvi essa frase em algum lugar. Ele escreveu nos manuscritos dele lá. Nossa! O propósito é um lugar feito para você, para mim, para ti. Nós precisamos tomar posse disso. Se a gente precisa de ajuda, a gente tem que buscar ajuda. A gente não pode andar sozinho, né? É isso aí. Queridos, então tá, gente. Agradeço, né, a participação mais uma vez, Pastor Mário, meu amigo, né? Companheiro de ministério, né? E agradeço a todos que participaram, que vão participar também. E também, né, lembre-se que o propósito é descoberto na jornada. Então, se joga, né? Vai andando e vai se permitindo viver, né? E também, né, não esqueçam de estar seguindo, compartilhando e nos ajudando aí a levar a palavra também e a questão do ensino. Não é só, nós também falamos muito sobre a alma, mas também falamos sobre Cristo aqui, né? Sou cristã, respeito todas as religiões, amo todos, respeito, e vai ter gente também que passa aqui, que vai passar aqui também, né, que não é outra religião, né? Faz parte de outra, tem outro entendimento, né? Sim. E com respeito e com amor vai participar, né? Então eu agradeço a todos mais uma vez e uma ótima semana para todos, amém? Um abraço, beijo no coração, tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.